Paz do Senhor a todos vocês, amém? Coloque-se de pé, por favor, abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Nós estamos começando o segundo culto desse domingo. A minha pretensão é pregar a mesma mensagem, né? Só que eu sei que, como se trata de uma mensagem e não de uma palestra, podem ter coisas bem diferentes ou bem iguais à primeira, né? Então nós vamos ler o texto e eu não me preocupo com isso, mas o que será falado aqui nós vamos orar para que Deus fale a sua palavra. Porque cada público é um público, né? O público que eu estava aqui no primeiro culto era um público. E agora eu tenho outro público aqui e talvez outro que me vê através da transmissão, né? Então nós vamos ler Romanos 12, versículo 1. Eu quero falar aqui, eu falei no primeiro culto, o tema dessa mensagem que eu pretendo levar em duas partes. A primeira parte é nesse domingo, a segunda não sei, numa próxima oportunidade. É sobre a hora de despertar. Eu queria falar com vocês sobre a hora de despertar. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos nessa noite da Tua presença, Pai, agradecidos a Deus por estarmos aqui na Tua casa nesse segundo culto, Pai. Senhor, assim como Tu falaste conosco no primeiro culto, eu te peço, Senhor, prepara, Senhor, o meu coração, prepara o coração dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que verão, Senhor, através de uma transmissão. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar tomando conta desse culto, tomando conta, Senhor, de cada uma das palavras que eu venha proferir, e que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas aquilo que Tu tens para o Teu povo, Pai. Fala comigo, fala com os meus irmãos nessa noite, Pai. Nos dê o despertamento, nos dê o toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, e que o Senhor fale conosco e edifique a nossa vida através da ministração da Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós, com certeza, quando nós olhamos o contexto dos dias que nós estamos vivendo, não é normal, né? Eu não posso olhar daqui de cima, ver vocês aqui, todos de máscara, né? Não podendo nem respirar direito, e achar que nós estamos vivendo dias normais. Nós não estamos vivendo dias normais. Nós estamos vivendo dias que foram profetizados pelo próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 21, versículos 10 e 11, ele fala assim que sobreviriam guerras e terremotos e pestilências e pestes. Nós vivemos uma época dessa, uma época de uma peste chamada Covid. Uma época de uma peste que colhe vidas repentinamente. Uma peste que nos impede de muitas coisas básicas, como respirar, né? Uma peste que atrapalha o nosso trabalho, atrapalha a economia e nos assola, né, tão de perto. Eu acredito que cada um de vocês deve ter pessoas como eu tenho, da minha família, do meu convívio, e algumas que sofreram, que estão sofrendo bastante, e outras que foram ceifadas. Então não é normal. Nós, povo de Deus, nós não podemos olhar para tudo isso, para o que está acontecendo no mundo de hoje, e termos uma visão de tudo isso como se fosse normal. E o pior, termos frieza espiritual diante de tudo isso. Nós não podemos agir assim. Quando a gente olha a situação
do mundo de hoje, a gente olha que nós estamos vivendo realmente dias em que a iniquidade se multiplicou grandemente e que, infelizmente, o amor de muitos se esfriou. E isso tem a ver com a igreja cristã, porque nós vivemos dias nesse mundo em que o mundo afronta a Deus. O mundo diz que Deus não existe, o mundo ignora a Deus, o mundo trata a Deus com indiferença. O mundo zomba dos valores cristãos. Bom, e a igreja diante de tudo isso? E a igreja evangélica mundial? E o chamado povo de Deus diante de tudo isso? Muitas vezes o povo de Deus tem uma postura cômoda. Vamos ficar aqui em casa. Não dá para ir na igreja mesmo, está limitado, então vamos assistir daqui. Está até mais gostoso assistir do sofá. E o povo de Deus, ao invés de ser despertado espiritualmente, o povo de Deus, ao invés de ser tocado pelo Espírito Santo e ter o seu coração aquecido e colocar o seu joelho no chão e combater a batalha espiritual que deveria estar combatendo, em função da santidade no meio do povo de Deus, em função da salvação de almas. Não, o povo de Deus muitas vezes está passivo diante de tudo isso, indiferente, frio, conformado com tudo que acontece nesse mundo. E a tendência, quando acontece tudo isso, é haver uma mudança na pregação cristã. Porque quando o povo não vive de acordo com a doutrina, o povo busca uma pregação que se adequa ao jeito que ele vive. É mais ou menos assim. É como a própria Bíblia profetizou que nos últimos dias haveria comichão nos ouvidos e procurariam mestres segundo aquilo que eles queriam ouvir. E muitas vezes o que o povo quer ouvir hoje em dia não é a verdadeira palavra de Deus. Muitas vezes o que o povo quer ouvir hoje em dia são palavras agradáveis, palavras como uma psicologia de autoajuda, como uma filosofia, que o povo possa ouvir, possa falar, nossa, que palavra bonita, como eu me senti bem, como, né? Mas a segunda-feira começa, a vida continua, e o povo não mudou. E o povo não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E o povo não está buscando conhecer a palavra de Deus. E o povo não está verdadeiramente buscando Deus em adoração, Deus em oração. O povo não está se aprofundando no conhecimento de Deus, mas está se conformando cada vez mais a esse mundo, seja numa situação de pandemia ou não. Muitas vezes esse mesmo povo de Deus entra no pensamento enganoso de que as coisas vão melhorar, não é? Afinal de contas, a pandemia vai passar. E aí todo mundo tem aquela mesma visão, né? Mas porque as coisas vão melhorar e porque parece que o evangelho, que o objetivo da palavra de Deus é trazer o mundo a uma situação melhor e a vida de cada um de nós a uma situação melhor. Parece que o objetivo principal é esse. Mas, irmãos, quando nós nos defrontamos com a palavra de Deus, não é isso. A palavra de Deus nos ensina que aqui nessa terra nós somos representantes de Deus. E como somos representantes de Deus, a nossa moradia fixa não é aqui. Quando Deus te salvou, quando Deus me salvou, Ele nos transformou em viajantes nessa terra. Nós somos peregrinos, nós estamos peregrinando para o lar celestial. Nós estamos sendo preparados aqui para aquele grande dia em que cada um de nós vai tomar posse da nossa moradia eterna junto com Deus. É isso que acontece. Mas o que acontece? Quando o povo de Deus deixa de perceber isso, e quando o povo de Deus está dormindo espiritualmente, ao mesmo tempo em que a humanidade afronta a Deus com todos esses absurdos, com todo esse pecado que existe no mundo atual, a indignação de Deus, ela vai aumentando. Imagine que essa taça aqui, que ela represente essa indignação, esse juízo de Deus. E aí vem a incredulidade, vem os pecados, vem a frieza espiritual,
vem a indiferença e a taça vai enchendo cada vez mais. Você se lembra de momentos na palavra de Deus que essa taça encheu e transbordou? Ou você se esqueceu do dilúvio? Ou você se esqueceu de Sodoma e Gomorra? Ou se nós formos agora no século passado, você se esqueceu da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, da gripe espanhola? São momentos, irmãos, em que a taça do juízo de Deus, da indignação de Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e aí chega num momento que ela transborda. E nós estamos vivendo um momento desse transbordar. Então o momento que a gente está vivendo não é simplesmente um momento que por acaso, sei lá, alguém comeu lá um morcego ou fez não sei o quê e surgiu um vírus. E esse vírus está assolando o mundo inteiro. Não, irmãos. Tudo isso está no controle de Deus. O nosso Deus é um Deus soberano. E como todos nós vivemos nesse mundo, mesmo sendo parte da igreja cristã, nós vivemos nesse mundo, nós somos afetados por isso. E se há um juízo de Deus, nós temos que entender o que isso tem a ver com a minha vida e com a vida de vocês, porque todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os ensinamentos da palavra de Deus, cabe a nós nos questionar. Você conhece a palavra de Deus? Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Nós estamos aqui há cerca de 3 anos na comunidade cristã Nova Vinda falando das doutrinas principais da fé cristã. E se você ler Romanos, nós estamos aqui no capítulo 12, falando do capítulo 12. Se você ler os 11 primeiros capítulos, você vai ver que Paulo fez exatamente isso. Paulo, ele utilizou 11 capítulos dessa carta aqui, até o momento que é o capítulo 12, para ensinar para aquele povo as doutrinas fundamentais da fé cristã. Paulo começa a falar sobre a queda do ser humano, Paulo começa a falar sobre o pecado que existia na época, Paulo começa a falar que aqueles homens eram indesculpáveis. Paulo começa a explicar para aquele pessoal que a salvação ela era através da graça, que todos são culpados diante de Deus, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Paulo mostra a situação pecaminosa do ser humano, mas Paulo mostra a solução, o remédio, a salvação. E Paulo vai ali por volta do capítulo 4 de Romanos, e ele começa a falar: gente, vocês estão enganados, a salvação não é do jeito que vocês estão pensando, a salvação não é pelas obras da lei, a salvação não é pelas obras de vocês, a salvação é pela graça de Deus. E ele continua, e ele vai ali no capítulo 5, e ele vai falar do velho Adão, e ele vai falar que nós estávamos identificados como esse velho Adão. Ele vai falar que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos os pecaram. Mas ele vai falar que graças a Deus não veio apenas o primeiro Adão, mas que o segundo Adão é Jesus Cristo, e que esse segundo Adão que ele trouxe salvação para nós. E Paulo vai começar a nos exortar ali no capítulo 6, o capítulo 7 e por aí em diante, e ele vai começar a ensinar ali a respeito do viver em Cristo, ele vai começar a falar ali de viver em espírito. Ele vai trazer o grande capítulo 8 ali, que ele vai falar ali da grandeza espiritual de tudo isso, ele vai falar da profundidade, da riqueza de tudo isso. E ele continua o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, ele vai falar da eleição de Deus, ele vai falar da predestinação, ele vai falar de mistérios maravilhosos, e ele chega aqui no capítulo 12, e nesse capítulo 12 nós temos uma grande divisão aqui. Nesse capítulo 12 é como se Paulo parasse e falasse assim: gente, está vendo tudo isso que eu ensinei para vocês nos 11 primeiros capítulos? Está vendo a riqueza de todo esse ensinamento que eu passei para vocês? Agora presta atenção, de nada adianta isso se vocês não aplicarem isso na vida de vocês. É a leitura de Tiago que o pastor fez aqui. Quantos irmãos estão transbordando hoje em dia de conhecimento? Mas conhecimento, presta atenção no que eu vou te falar, conhecimento, doutrina, sem aplicação, não vale nada.
A vida cristã é uma vida completa. Os cristãos, quando eles começaram lá no livro de Atos, eles eram chamados de o povo do caminho. Por quê? Porque é o povo que caminha com Deus, é o povo que vive diariamente com Deus, é o povo que se importa em conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. É o povo que está com o ouvido aberto, é o povo que está com o coração quebrantado diante de Deus. É o povo que se levanta contra o pecado, é o povo que se levanta contra a conformidade com esse mundo. É o povo que foge da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. É o povo que se importa com a verdadeira salvação, é o povo que se importa com o verdadeiro culto a Deus, é o povo que se importa com a evangelização, é o povo que se importa com Deus, com a santificação. É isso. Povo que põe em prática, entende? Povo que se deleita diante da palavra de Deus. Eu falei aqui no primeiro culto que, infelizmente, nós vivemos dias, irmãos, em que se você começa a pregar e você começa, eu vou falar aqui da doutrina da justificação. Eu vou falar aqui nessa noite de regeneração com vocês. Eu vou falar aqui da grandeza da salvação. O povo pensa assim, nossa, vai falar de novo disso. Ai, coisa chata. Já aceita isso aí. Irmãos, eu já citei aqui e vou continuar citando. Meu avô era um homem pequenininho, miudinho, analfabeto, assinava com o polegar. Mas quantas vezes eu vi o meu avô sentado, como vocês estão sentados aí, e o pregador começava a falar dos versículos da palavra de Deus, e o pregador começava a ensinar tudo isso que muitas vezes o povo de Deus hoje acha muito chato. E eu vi aquele senhor que não sabia escrever uma palavra, não sabia assinar o próprio nome, e ele se deleitava com tudo aquilo. E ele era meio rouco, e ele falava com uma voz rouca, amém, amém. E ele batia palma, lembrava um golfinho, sabe quando o golfinho fica feliz e bate palma? E ele batia palma, e se deleitava com tudo aquilo. E nós vivemos dias, irmãos, em que o povo de Deus está se deleitando com tantas coisas, mas não com as coisas de Deus. Nós vivemos dias em que é necessário insistir para que o povo leia a palavra de Deus, em que os crentes não têm vida de oração, em que os crentes estão muito mais conformados a esse mundo do que conformados à palavra de Deus. Nós vivemos dias em que muitas vezes nós nos sentamos com gente que é povo de Deus, e você às vezes fica horas conversando, e as pessoas conversam sobre tudo, menos da palavra de Deus. E aí eu pergunto, se não estamos nos enganando a nós mesmos, se não estamos sendo como o pastor leu lá, que Tiago vai falar, não como aquele que ouve a palavra e logo esquece. Porque eu tenho que ouvir a palavra, mas eu tenho os meus compromissos, eu tenho que correr atrás, porque eu tenho agora que descansar, porque agora eu tenho que trabalhar, porque agora eu tenho o meu lazer, isso, aquilo outro. E Jesus vai falar no mesmo capítulo que eu citei para vocês aqui, capítulo 21, depois leia em casa, capítulo 21 de Lucas. No final, no versículo de número 34, Jesus fala assim, gente, toma cuidado. Olha para vocês mesmos, para ver se os excessos dessa vida, se a glutonaria, se os prazeres, se a embriaguez, e se os cuidados com esse mundo, se as preocupações desse mundo não estão sufocando vocês. E de tal maneira que vocês vão ser pegos como numa armadilha, vocês vão ter que estar de pé diante do Filho de Deus. Porque haverá um julgamento, irmãos, haverá um dia em que essa taça ela vai transbordar totalmente, e chegará o dia em que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E isso, sabe que jeito que vai ser? Como uma catraca. Você já passou naquela catraca de ônibus? Você vai passando assim, e eu te pergunto, passa duas pessoas ali? Não, passa uma só.
Só você estará diante de Deus. Naquele dia você não vai poder falar assim: mas meu pai era um pregador, mas minha mãe era uma mulher de oração, mas meu tio era um grande homem. Não, é você diante de Deus. E hoje a palavra fala comigo e com vocês. Vamos colocar em prática isso. Vamos despertar. Não vamos considerar tudo isso normal. Vamos fazer uma leitura de tudo isso que nós estamos vivendo à luz da palavra de Deus. E se você fizer essa leitura, e se você pedir para que o Espírito Santo de Deus te desperte e abra os teus olhos, você vai ver que os dias não são normais, que os dias são terríveis, e que todo esse pecado e toda essa frieza espiritual e toda essa mornidão da igreja de Deus tem nos levado à situação que nós estamos vivendo. E o apóstolo, diante disso, ele começa a parte prática dessa carta. E ele fala: rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra pois está chamando a atenção. Está falando: gente, presta atenção, eu ensinei para vocês coisas importantíssimas. Agora está na hora de praticar. Então eu rogo-vos, pois, irmãos. É o chamado pastoral de Paulo. É Paulo suplicando, chamando a nossa atenção. É como se ele estivesse pegando assim na tua roupa, no teu corpo, e te balançando e falando: acorda. Até quando você vai levar essa vida que você tem levado? Até quando você vai ser um religioso? Até quando você vai se enganar achando que está bom vindo na igreja uma vez por semana, ou assistindo a um culto ou a uma mensagem pela internet, e não tendo vida com Deus, não tendo vida de santificação, tendo uma vida muito parecida com a vida de qualquer pessoa nesse mundo? Até quando você vai viver dessa forma? Será que você não vai despertar? Será que você não vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você não vai entender que Deus não vai aceitar a sua vida a menos que você a coloque totalmente no altar de Deus? A menos que você se renda totalmente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É o que Paulo está falando para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. É uma palavra de despertamento espiritual. Acorda. Rogo-vos, pois, irmãos. E ele dá um motivo. Por que eu estou rogando para vocês? Por que eu estou pedindo para vocês? Por que eu estou batendo nesse coração frio, nesse coração duro de vocês? Porque eu me compadeço de vocês, está dizendo Deus. Que eu tenho misericórdia de vocês. Porque tudo que vocês têm, tudo que vocês são, é resultado da minha graça na vida de vocês, da minha misericórdia. Porque muito embora vocês estejam nessa situação, na situação que falou lá no Apocalipse, porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque vocês estão nessa situação, mas eu estou aqui rogando com vocês, suplicando. É o chamado de um pai amoroso, é um chamado de um pai que olha para as nossas misérias, misérias que nós colhemos por causa dos nossos próprios pecados, misérias que nós colhemos porque nos dedicamos muito mais a esse mundo e às coisas desse mundo e aos prazeres desse mundo do que a Deus, misérias que nós colhemos por causa da nossa rebeldia, por causa dos nossos pecados. E Deus não está passivo diante de tudo isso. E enquanto você está vivo, enquanto tem fôlego aí no teu pulmão, na tua boca, você tem a chance de despertar, você tem a chance de mudar, você tem a chance de falar: não, eu vou escutar esse rogo-vos, eu vou escutar o que esse apóstolo tem para falar para mim, e eu vou mudar de vida, e eu vou acertar minha vida com Deus. Porque pensa bem, e se Deus te chamar esse mês? E se Deus te chamar o mês que vem? E se de repente você acordar amanhã diante da face de Jesus Cristo? E aí? Aí acabou o teu tempo. Hoje é dia, irmãos, de despertarmos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus se compadeceu de nós. Deus, irmãos, nos salvou. E não só nos salvou, mas Deus tem nos sustentado a cada dia, tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias.
Deus tem cuidado de nós, apesar da taça de Deus, está assim, está transbordando, Ele ainda está com paciência comigo e com você, Ele ainda nos dá uma chance nessa noite. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que façam o quê? Que prestem um culto espiritual. E que jeito que é esse culto espiritual? A palavra vai chamar ele aqui de culto racional. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque acontecia algo lá, na época de Paulo, na época do início do cristianismo, que ainda acontece hoje em dia. Quando a doutrina cristã começou a ser pregada, ou o povo vinha do judaísmo ou vinha das religiões pagãs. E essas religiões, elas utilizavam muitos elementos externos. Então o culto era composto de muitas cerimônias e muitos elementos externos. E quando o povo se converte ao cristianismo, ele tem a tendência de buscar tudo isso. É a tendência de buscar o culto espetáculo. Entende? Ainda acontece hoje em dia. São aquelas pessoas que querem vir para uma igreja, para uma religião, e muitas vezes vão para seitas. Por quê? Porque, me fala o que eu tenho que fazer. Me dá uma listinha aí, me dá um checklist, e eu vou fazer isso, isso, isso. Se você vier na igreja, se você tomar a ceia, está tudo certo para você. Você pode levar a vida que você quiser, mas você tomou a ceia, está tudo bem. Se você aceitou a mão, levantou a mão e aceitou Jesus Cristo, está tudo bem com você. Se você veio à frente, então está tudo bem. Se você está batizado, então está tudo certo. Entende? Estão buscando coisas exteriores. E Paulo está falando, não, vocês não estão entendendo. Esse não é o culto racional. O culto racional é o culto que não vem de fora para dentro. É o culto que vem de dentro para fora. Porque o que significa a palavra culto? A palavra cultuar é prestar serviço. E por que nós temos que prestar serviço a Deus? Porque Deus é o nosso Pai. Deus é o Deus que nos comprou. A palavra fala, fostes comprados por bom preço, e não sois de vós mesmos, mas sois de Deus. Antes nós éramos filhos de quem? Filhos do diabo. Antes nós éramos escravos de quem? Escravos do pecado. Mas agora nós podemos ter a glória de falar como Paulo. Pegue todas as cartas do apóstolo Paulo e você vai ver Paulo falando assim, eu, Paulo, servo de Deus. Essa palavra servo significa escravo. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, de Deus. E hoje nós temos esse privilégio, irmãos, de servir a Deus. Então, culto racional não é aquele culto que você se senta como um espectador, não é aquele culto que você chega no culto de qualquer forma. Eu te pergunto, você se preparou para vir ao culto hoje? Ou será que você passou o dia todo dormindo? Ou será que você passou o dia todo nas redes sociais? Você passou o dia todo no seu celular? Você passou a maior parte do dia diante de um aparelho de TV? E eu te pergunto, quando você passa um dia dessa forma, você acha que você tem condições de servir a Deus? Porque não pense, porque vocês estão sentados aí que não estão servindo a Deus. Quando a gente põe os pés dentro da casa de Deus, a gente vem para prestar culto, a gente vem para adorar a Deus em espírito e em verdade. É por isso que Jesus falou para aquela samaritana que perguntou onde que era o lugar de adorar a Deus, se em Samaria, se em Jerusalém. Ele falou, não, é em espírito, é em verdade, é o culto racional, é algo que vocês pensaram, é algo que vocês analisaram. Olha, eu sou um filho de Deus, eu estou indo para a casa de Deus para servir a Deus, eu estou indo para a casa de Deus para colocar o meu coração nas mãos de Deus, para ouvir a voz de Deus, para consertar a minha vida com Deus. Esse é o culto racional. É o culto em que vocês apresentam a vida toda de vocês diante de um altar de Deus. Paulo está usando uma analogia aqui do Velho Testamento, quando o sacerdote pegava um animal, e esse animal era um animal morto, ele matava esse animal e colocava diante do altar de Deus. E ali era derramado o sangue daquele animal, muitas vezes em cima daquele animal era derramado óleo e vinho, e às vezes aquilo tudo era queimado, como uma oferta, um holocausto a Deus. Paulo está falando, olha gente, agora é vocês que têm que fazer isso com a vida de vocês.
Pega a vida de vocês, pega a totalidade de vocês, corpo, alma e espírito, e coloca diante do altar de Deus. Esse é o culto racional. Ah, mas eu acho que o que importa é o coração, né? Você já deve ter ouvido, né? O que importa é o coração. Então, como que importa é o coração? Eu já dei meu coração para Jesus, eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso me vestir de qualquer forma, eu posso andar de qualquer jeito aí fora, eu não preciso preocupar com o que eu estou fazendo, afinal de contas todo mundo faz, não é? Hoje em dia é tão normal. Não. Sacrifício vivo é a tua vida diariamente no altar de Deus. Sacrifício santo, porque Deus é santo, é a sua vida separada desse mundo e colocada no altar de Deus. Sacrifício agradável a Deus. Eu te pergunto, a sua vida tem sido agradável a Deus? Se você pegasse e fizesse um filme dos últimos 30 dias e colocasse esse filme da sua vida diante de Deus, esse filme agradaria a Deus? Se não agrada, meu querido, você não está vivendo de acordo com a fé. Se não agrada, você não está praticando a palavra de Deus. Se não agrada, tem alguma coisa que não combina a sua conduta com a sua vida. Está errado. Está errado. O que Paulo está falando aqui é que você coloque a sua vida, o seu corpo, né? Ele fala assim, que apresenteis os vossos corpos. E eu quero chamar a atenção no final dessa mensagem para a palavra corpo. Sabe por quê? Porque hoje em dia há um culto ao corpo. Aí fora as pessoas vivem para o corpo, não é? A humanidade vive para o corpo. A humanidade vive para os prazeres do sexo, para os prazeres da bebida, para os prazeres da comida, para os prazeres daquilo que ela gosta de ver na televisão, ou no computador, ou na internet. Ou seja, a humanidade vive para isso. A humanidade vive em função de prazer, vive em função de divertimento, vive em função de entretenimento, vive em função de diversão, a tal ponto de que muitas igrejas têm transformado o culto a Deus num espetáculo de diversão. Tem pastores que mais parecem comediante do que pastor, do que pregador, porque isso agrada, isso enche igreja. Mas não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo. Deus nos chama, irmãos, a apresentar os nossos corpos a Deus e não viver em função dos nossos corpos. Se você vive como um culto ao corpo, como muitos vivem aí fora, o mundo adora isso. Fala para o mundo de comida e o mundo vai escutar. O mundo adora que você fale de comida. Fala de sexo para o mundo e o mundo vai escutar. Fala de viagens, fala de prazeres, fala de esportes, fala de entretenimento, fala de piadas e o mundo vai te escutar. Fala da palavra de Deus e o mundo vai, que chato. O mundo vai dormir. E você? Como tem sido a sua vida? Do que tem falado a tua boca? Porque a Bíblia fala assim que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que o teu coração está cheio? Você tem enchido a sua vida com a palavra de Deus? Você tem esse prazer de estar na presença? Você reserva tempo da tua vida para estar diante? Eu não estou falando domingo, eu não estou falando quarta-feira. Eu estou falando que você reserva tempo diariamente para estar na presença de Deus? Irmãos, é um absurdo o que acontece hoje em dia. É um absurdo que existam pessoas na igreja cristã que assistam a uma série atrás da outra da Netflix e que não leem a sua Bíblia. E que não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Pessoas que se entretêm com todo o divertimento que está no mundo, mas que não tem tempo para estar no altar de Deus, que não tem a sua vida no altar de Deus, e estão se enganando, estão achando que estão vivendo para Deus. Isso não é viver para Deus, isso é viver para você mesmo, isso é viver para o seu próprio corpo. Pessoas abusando do seu próprio corpo. Jovens cristãos que têm 10, 15 namoradas. Jovens cristãos que não se guardam
que não guardam a sua virgindade por causa que acham que é normal. Ah, não, lá na minha escola todo mundo sai com o namorado, todo mundo faz o que quer. A tua Bíblia, se você já viu, leu a sua Bíblia, ela fala assim que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. A tua Bíblia, leia lá em Efésios capítulo 5, fala assim que a impureza, que a fornicação, que a avareza, que coisas desse tipo nem se nomeie entre vós. A tua Bíblia vai falar que a conversa que tem que sair da sua boca não são gracejos imorais, não são palavras grosseiras, não são palavras tolas, mas palavras que sirvam para a edificação, que ministrem graça às pessoas. Eu te pergunto, são essas as palavras que saem da sua boca, normalmente? Ou você tem vivido em função do corpo? Ou você é daquela pessoa que passa a semana inteira preocupada em que você vai postar nas redes sociais, o que vão ver lá, ou o que você vai ver da outra pessoa? Eu te pergunto, na semana passada, o que você viu de Deus? Na onde que você cresceu no seu conhecimento com Deus? No que você aprofundou a sua vida com Deus? Faça uma autoanálise da sua vida, meu irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Não vivam em função do corpo igual o mundo vive, mas pega esse corpo e entenda o que ele é. E a palavra de Deus fala que o meu corpo e o teu corpo não é mais nosso. É de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. Se o teu corpo e o meu é templo do Espírito Santo de Deus, primeiramente, ele tem que ser cuidado da maneira adequada. Não, você não pode vestir o que você quer. Não, você não pode andar como você quer. Não, você não pode fazer o que você quer do teu corpo. Não. Teu corpo é templo de Espírito Santo de Deus. Teu corpo é instrumento de justiça para Deus, instrumento de louvor a Deus, sacrifício agradável a Deus. Então cuide dele adequadamente, mas não cuide com exagero. Não pensa que você pode tratar o teu corpo da maneira que você quiser. Não pensa que você pode abusar dos prazeres. Não pensa que você pode abusar da comida, da bebida ou de qualquer outra coisa, como o mundo faz. Não transforme o teu corpo num ídolo, de tal forma que você está sempre preocupado com a tua aparência, você está sempre preocupado demais com a tua roupa, que jeito que vai aparecer, que jeito que as pessoas estão vendo você. Isso é o pensamento do mundo, irmãos. Nós somos povo de Deus, nós cuidamos bem do nosso corpo, sim. Nós tratamos dele adequadamente, nós limpamos, nós cuidamos da melhor maneira possível dele, mas para quê? Para oferecê-lo como serviço a Deus. Para prestar o culto racional, aquele culto que sai de dentro e é apresentado para o exterior. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para ser um povo diferente. Deus nos chama para pensar diferente desse mundo. Deus nos chama para usar o nosso tempo de uma maneira diferente. Deus nos chama para pensar de uma maneira diferente, para falar de uma maneira diferente, para agir de uma maneira diferente. E só, irmãos, quando nós entendemos isso, só quando nós ouvimos o rogo desse apóstolo, a súplica desse apóstolo, e só quando a gente decide, olha, a partir de hoje, eu vou pegar o meu corpo, e eu não vou mais viver em função do meu corpo, e em função simplesmente das coisas desse mundo, mas eu vou pegar o meu corpo, eu vou pegar a minha mente, eu vou pegar o meu espírito, e eu vou colocar tudo isso como altar, dentro do altar de Deus, sobre o altar de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a partir de hoje eu vou prestar o culto racional. A partir desse momento, você vai ver o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Antes não. Se alguém pensa que o Espírito Santo de Deus vai agir na tua vida e vai começar a usar você com uma vida contaminada, uma vida meio lá, meio cá, um pé aqui, um pé ali, uma vida em que você está dormindo espiritualmente, você está enganado. Você está enganado. Eu quero encerrar esse culto, esse segundo culto, lendo para vocês Efésios capítulo 5,
O pastor Caio tem ensinado aqui sobre Efésios, e eu acho que esse capítulo de número 5, ele de certa forma engloba muito do que eu estou falando aqui. Efésios 5, versículo 1, eu peço que você ou acompanhe pelo telão, ou escute aqui, porque nós estamos falando da mesma versão. Fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versículo 3: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, antes ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Versículo 14, eu encerro com ele. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém, irmãos? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Tem muita gente morta espiritualmente, dormindo espiritualmente dentro do povo de Deus. Desperta, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Levante-se, vamos orar a Deus para encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse domingo, Senhor, e por toda a palavra trazida no primeiro e no segundo culto. Encerrando agora, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa tocar as nossas vidas, Senhor, e nos despertar espiritualmente, para que possamos viver para a tua honra e para a tua glória, para que possamos prestar, Senhor, a ti o culto racional, oferecendo, Pai, os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. É a nossa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, a palavra está com o pastor.